Você provavelmente já ouviu alguém dizer que a poupança rende pouco e que existem investimentos muito melhores por aí, mas ninguém nunca te explicou nada. Daí você resolve pesquisar sozinho e em menos de 5 minutos já aparece uma enxurrada de nomes estranhos. CDB, CDI, Selic, Tesouro Direto, LCI, LCA, pré-fixado, pós-fixado, liquidez, marcação a mercado e de repente uma coisa que parecia simples vira uma sopa de letrinhas. O curioso é que tudo isso poderia ser entendido de maneira bem mais simples do que vendem por aí. Portanto, meu objetivo aqui e agora é fazer com que todos os investimentos de renda fixa passem a fazer sentido para você. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo isso da forma que eu gostaria que tivesse explicado para mim quando eu comecei a investir, sem economês, sem complicação e, principalmente, entendendo o motivo das coisas em vez de decorar nomes, porque quando você entende a lógica, nunca mais precisa decorar nada. Bem-vindo à Bússola Financeira. Eu sou o Lan e vou ser o seu guia rumo à independência financeira. E antes de falar de CDB, Tesouro Selic ou qualquer outro investimento, eu preciso te fazer uma pergunta. Para onde você acha que vai o seu dinheiro quando você investe? Muita gente imagina que ele simplesmente fica parado dentro do banco, como se existisse uma conta enorme cheia de dinheiro esperando render sozinho. Mas não é isso que acontece. Na verdade, o seu dinheiro quase nunca fica parado. Ele começa a trabalhar. E entender esse caminho é o primeiro passo para entender praticamente toda a renda fixa. Vamos imaginar uma situação bem simples. Você investe R$ 1.000 em um CDB, fecha o aplicativo do banco e vai viver a sua vida. Um mês depois, volta lá e percebe que agora tem um pouquinho mais de dinheiro na conta. E a pergunta que fica é: quem colocou esse dinheiro a mais na sua conta? Foi o banco? Foi o governo? O dinheiro simplesmente apareceu? Na verdade, existe uma história acontecendo enquanto você nem olha para o aplicativo, e ela explica praticamente toda a renda fixa. Quando você investe, o seu dinheiro não fica parado esperando o tempo passar. Ele começa a ser usado, e é exatamente por isso que ele rende. Pensa comigo, se eu chegasse em você agora e dissesse: me empresta R$ 10.000, daqui a um ano eu te devolvo 11 mil. Provavelmente você ia me perguntar: tá bom, mas para que você quer o meu dinheiro? Com os bancos acontece exatamente a mesma coisa. Eles pegam o dinheiro emprestado com milhões de pessoas todos os dias. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque conseguem ganhar ainda mais dinheiro usando o seu dinheiro. Imagine que o banco pegou R$ 10.000 emprestado com você. E agora aparece outra pessoa querendo ajuda para financiar um carro, fazer um empréstimo ou usar o cheque especial. O banco empresta o seu dinheiro para esse cara, cobrando juros bem maiores para ele do que está pagando para você. Ou seja, ele paga uma taxa para captar dinheiro e cobra uma taxa bem maior quando empresta esse dinheiro. A diferença entre uma taxa e outra é parte do lucro do banco. É por isso que ele aceita pagar juros para você. Não porque ele é bonzinho, mas porque, para ele, ainda vale muito a pena. E é justamente aqui que nasce um dos investimentos mais conhecidos do Brasil, o famoso CDB. Mas o que é um CDB? Apesar do nome complicado, o CDB faz uma coisa extremamente simples. Você empresta dinheiro para o banco. E é só isso. O banco usa esse dinheiro nas operações dele e promete devolver tudo depois, pagando juros. Na prática, o CDB funciona como um contrato. Você entrega o seu dinheiro hoje e o banco assume o compromisso de devolver todo esse dinheiro no futuro, já como uma remuneração. E aí muita gente pensa: então é só escolher o CDB que paga mais, não é? Seria ótimo se fosse simples assim. Só que basta abrir o aplicativo do banco para aparecer uma frase que confunde praticamente todo mundo: CDB rendendo 100% do CDI. E é justamente nessa hora que muita gente trava, porque afinal, o que é esse tal de CDI? Se você já pesquisou algum CDB na internet ou abriu a área de investimento do seu banco, provavelmente encontrou uma frase parecida com essa: este CDB rende 100% do CDI. E eu confesso que quando vi pela primeira vez, achei que CDI fosse algum tipo de investimento, mas não é. Na verdade, o CDI funciona como uma referência. Pense em uma corrida. Para descobrir quem chegou mais rápido, você precisa de um cronômetro. Nos investimentos acontece algo parecido. Para comparar quanto diferentes aplicações estão rendendo, o mercado usa uma referência. Essa referência é o CDI. É por isso que você vê expressões como 90% do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI.
Na prática, todas elas querem dizer a mesma coisa. Este investimento rende uma porcentagem dessa taxa de referência. Então, quanto maior essa porcentagem, maior tende a ser o rendimento. Mas aí aparece outra dúvida. Quem é que decide quanto vale o CDI? E a resposta é: ninguém decide diretamente. Isso porque ele anda praticamente de mãos dadas com outra taxa muito mais importante para a economia brasileira, a famosa Selic. E a Selic? Por que todo mundo fala dela? Você provavelmente já viu alguma notícia dizendo Banco Central aumenta a Selic, ou então Banco Central reduz os juros. Sempre que isso acontece, parece que o país inteiro para comentar. Mas por quê? Porque a Selic é como o volante da economia. Quando o Banco Central aumenta essa taxa, pegar dinheiro emprestado fica mais caro, financiamentos costumam ficar mais caros, empréstimos também. Por outro lado, muitos investimentos de renda fixa passam a render mais. Quando a Selic cai, acontece justamente o contrário. Os empréstimos tendem a ficar mais baratos, mas os investimentos pós-fixados também costumam render menos. E é por isso que ela influencia praticamente tudo, do financiamento da sua casa até o rendimento daquele CDB que você contratou. Então, CDI e Selic são a mesma coisa? Não, mas quase sempre caminham juntos. Você pode imaginar a Selic como o ritmo que o Banco Central determina para a economia. Ela é a taxa básica de juros, que serve de referência para toda a economia brasileira. E o CDI acompanha esse ritmo de perto. É justamente por isso que tanta gente usa os dois quase como sinônimos no dia a dia. Agora que você entende isso, fica muito mais fácil interpretar uma oferta. Imagine que dois bancos estão oferecendo investimentos. Uma paga 95% do CDI e a outra paga 110% do CDI. Sem fazer conta nenhuma, você já consegue perceber que o segundo tende a render mais. Mas antes de sair escolhendo apenas o maior número, existe uma pegadinha que muita gente esquece. E ela pode fazer um investimento que parecia excelente render menos do que o outro aparentemente pior. E eu estou falando dos impostos. O imposto pode mudar tudo. Vamos imaginar dois investimentos muito parecidos. Os dois são seguros, os dois vencem no mesmo prazo, os dois têm praticamente a mesma rentabilidade. À primeira vista, tanto faz escolher um ou outro. Só que existe um detalhe. Um deles paga imposto de renda, o outro não. E no final da aplicação, isso pode fazer uma diferença maior do que muita gente imagina. Por isso, antes de comparar qualquer investimento, você precisa olhar para aquilo que realmente vai sobrar no seu bolso, e não apenas para o rendimento que aparece na propaganda. Como é que funciona o imposto de renda? Essa é outra preocupação muito comum de quem está começando. Algumas pessoas imaginam que, ao investir, vão precisar emitir boletos, preencher formulários ou fazer algum pagamento separado. Mas não funciona assim. Na grande maioria dos investimentos de renda fixa, o imposto é descontado automaticamente. Você nem precisa se preocupar com isso no momento do resgate. E tem outro detalhe importante. O imposto de renda não é cobrado sobre o dinheiro que você investiu. Ele é cobrado apenas sobre o lucro. Se você aplicou R$10.000 e ganhou R$1.000 de rendimento, o imposto incide sobre esses R$1.000, não sobre os 10.000. Além disso, existe outro incentivo interessante. Quanto mais tempo você mantém o dinheiro investido, menor costuma ser a alíquota do imposto. Ou seja, investir pensando no longo prazo acaba sendo vantajoso também nesse aspecto. Mas agora surge outra pergunta interessante. Será que existe algum investimento que simplesmente não paga imposto de renda? Existe. E provavelmente é aqui que muita gente toma uma decisão precipitada. Quando alguém descobre que existem investimentos isentos de imposto de renda, a reação sempre costuma ser: bom, então eles são melhores. Só que nem sempre é assim. Vamos entender o motivo. O que é LCI e LCA? Lembra que quando você compra um CDB, está emprestando dinheiro para um banco? Na LCI e na LCA, a lógica continua praticamente a mesma. Você também está emprestando dinheiro para um banco. A diferença é que esse dinheiro tem um destino específico. Na LCI, ele ajuda a financiar o mercado imobiliário. Já na LCA, os recursos são destinados ao agronegócio. Como esses dois setores são muito importantes para a economia brasileira, o governo criou um incentivo para atrair investidores. E esse incentivo é justamente a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Ou seja, tudo aquilo que o investimento render fica com você. Parece perfeito, né? Mas isento de imposto não significa maior rentabilidade. A LC não paga imposto de renda, o CDB paga. Mesmo assim, dependendo das condições, o CDB pode entregar um rendimento maior no final. É por isso que nunca vale a pena escolher um investimento olhando apenas para uma informação.
nem só para o imposto, nem só para a rentabilidade anunciada. Você precisa olhar o conjunto, é exatamente isso que investidores fazem. Eles não perguntam qual investimento paga imposto, eles perguntam qual investimento coloca mais dinheiro no meu bolso. E isso muda completamente a forma de analisar uma aplicação. Mas existe outra diferença importante entre esses investimentos, uma diferença que pode fazer muito mais falta do que alguns reais no rendimento. E se você precisar do dinheiro amanhã? Imagine que você investiu pensando em deixar o dinheiro parado por 2 anos, só que 6 meses depois acontece o imprevisto. Você consegue pegar esse dinheiro de volta? Bom, depende. Alguns investimentos permitem o resgate praticamente a qualquer momento. Outros exigem que você espere até o vencimento. E isso nos leva a um conceito que todo investidor deveria entender antes mesmo de olhar para a rentabilidade: a liquidez. Portanto, estude bem por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro trancado e sempre tenha uma reserva de emergência para casos como esse. E existe um investimento que costuma aparecer como recomendação justamente para quem quer ter dinheiro disponível quando surgir qualquer emergência: o Tesouro Selic. Por que tanta gente recomenda o Tesouro Selic? Até agora, praticamente todos os investimentos que vimos tinham uma coisa em comum: você emprestava o seu dinheiro para um banco. No Tesouro Selic, isso muda. Quem pega o seu dinheiro agora é o próprio governo. Na prática, quando você investe no Tesouro Selic, você está comprando o título público. O governo usa esse dinheiro para financiar suas atividades e, em troca, assume o compromisso de devolver o valor investido acrescido dos juros. É justamente isso que faz muita gente considerar o Tesouro Selic um dos investimentos mais seguros do Brasil. Não porque ele seja mágico, mas porque, para que o governo deixe de honrar esses títulos, o país teria que enfrentar uma situação extremamente grave. Na prática, se isso acontecer, provavelmente haverá problemas muito maiores para se preocupar do que alguns investimentos. É por isso que o Tesouro Selic costuma ser uma das principais indicações para quem está montando a reserva de emergência. Mas, quando falamos em segurança, muita gente faz outra pergunta: e se o banco quebrar? Essa dúvida faz todo sentido, e a resposta passa por uma sigla que todo investidor deveria conhecer: o FGC. O que é o FGC? FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. Imagine que ele funcione como uma rede de proteção. Se um banco participante quebrar, o FGC pode devolver o dinheiro investido, respeitando os limites da garantia. Isso significa que você pode simplesmente investir em qualquer banco sem pesquisar? Não. O FGC aumenta bastante a segurança, mas ele não substitui uma boa análise. É sempre melhor investir entendendo onde você está colocando o seu dinheiro, mas saber que essa proteção existe já traz muito mais tranquilidade, principalmente para quem está começando. E talvez você tenha reparado em uma coisa: até agora nós falamos bastante sobre segurança, mas quase nada sobre rentabilidade. Afinal, por que um CDB paga 90% do CDI e outro oferece 120%? Será que um banco é simplesmente mais generoso que o outro? Na verdade, não. Imagine que existem 2 lanchonetes na mesma rua. Uma delas está sempre cheia, tem fila na porta todos os dias, e a outra acabou de abrir, quase ninguém conhece. Qual delas provavelmente precisará fazer mais promoções para atrair clientes? Obviamente a segunda, né? Com os bancos acontece algo parecido. Grandes bancos já possuem milhões de clientes, eles conseguem captar dinheiro com facilidade. Por isso, normalmente oferecem investimentos com rentabilidades menores. Já bancos menores precisam convencer você a emprestar dinheiro para eles. E uma das formas de fazer isso é pagando uma rentabilidade maior. É por isso que, muitas vezes, você encontra CDBs pagando 110, 115 ou até 120% do CDI em bancos menores. Eles não estão sendo bonzinhos, eles estão competindo pelo seu dinheiro. Mas isso também explica porque nunca devemos olhar apenas para a rentabilidade. Sempre vale perguntar: por que esse banco está pagando mais? Na maioria das vezes, existe uma explicação por trás desse número, e entender isso já faz você analisar investimentos como alguém muito mais experiente. Mas agora chegamos a outro ponto que costuma gerar bastante confusão. Você abre a corretora e encontra 2 opções. Uma promete 100% do CDI e a outra promete 13% ao ano. Qual delas é melhor? Para responder essa pergunta, precisamos entender a diferença entre investimentos pré-fixados e pós-fixados. Bom, vamos começar pelo pós-fixado, porque provavelmente ele é o tipo de investimento que você mais encontra no dia a dia. Quando um CDB rende 100% do CDI, ele é um pós-fixado.
Isso significa que você ainda não sabe exatamente quanto vai ganhar no final. O rendimento acompanha um indicador de economia que, como vimos, anda praticamente junto com a Selic. Se a taxa de juros subir, seu investimento tende a render mais. Se cair, ele tende a render menos. Agora imagine outra situação. Você encontra um investimento prometendo 13% ao ano até o vencimento. Perceba que, nesse caso, a taxa já está definida, desde o primeiro dia. É isso que significa um investimento pré-fixado. Você já conhece a regra do jogo antes mesmo de investir. Mas existe um detalhe importante. Muita gente acha que, por conhecer a taxa, pode retirar o dinheiro quando quiser sem nenhuma consequência. E não é assim que funciona. Na verdade, existe outro fator que costuma ser até mais importante do que a própria rentabilidade: a liquidez. A gente já citou um pouco dela anteriormente, mas vou tentar explicar ainda mais sobre a importância dela aqui, por causa de um conceito que chamamos de reserva de emergência e outro conhecido como marcação a mercado. E bom, liquidez responde a apenas uma pergunta: em quanto tempo esse investimento pode virar dinheiro na sua conta? Alguns investimentos têm liquidez diária. Isso significa que você pode solicitar o resgate praticamente quando quiser. Outros exigem que você espere até uma data específica. Enquanto esse prazo não chega, o dinheiro continua investido. O investimento pode render muito bem, ser extremamente seguro, ter uma ótima rentabilidade e, mesmo assim, ser uma péssima escolha para você. Não porque ele seja ruim, mas porque você pode precisar do dinheiro antes do vencimento. É por isso que bons investidores nunca perguntam apenas quanto rende. Eles também perguntam quando eu vou precisar desse dinheiro. Essa pergunta muda completamente a escolha do investimento. E é por isso que existe a reserva de emergência. Muita gente acredita que a reserva de emergência existe apenas para cobrir imprevistos, mas ela faz muito mais do que isso. Ela protege os seus outros investimentos. Imagine que todo o seu dinheiro estivesse aplicado em investimentos de longo prazo. Se surgisse uma emergência amanhã, você talvez fosse obrigado a vender o investimento antes da hora, e isso pode não ser uma boa ideia. Quando você mantém uma reserva de emergência separada, acontece o contrário. Os imprevistos são resolvidos com esse dinheiro, enquanto os investimentos de longo prazo continuam trabalhando normalmente. É como ter um step no carro. Você espera nunca precisar usar, mas fica muito feliz por ele estar lá quando aparece um problema. E isso nos leva a outro assunto que assusta muitos investidores iniciantes. Imagine a seguinte situação: você compra um investimento de renda fixa, passam alguns meses, você abre o aplicativo da corretora e leva um susto. O saldo parece menor do que no dia anterior, e em alguns casos pode até parecer negativo. A primeira reação costuma ser: ué, como assim? Não disseram que renda fixa era segura? A verdade é que isso acontece com muito mais gente do que você imagina. E na maioria das vezes, não significa que você perdeu dinheiro. Esse fenômeno tem um nome. Ele se chama marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Vamos imaginar que você comprou um título que vence daqui a 5 anos. Quando fez esse investimento, você aceitou uma determinada rentabilidade. Só que a economia não para. Enquanto esses 5 anos passam, a Selic sobe, depois cai, as expectativas do mercado mudam. Novos investimentos aparecem pagando taxas diferentes. Tudo isso faz com que o valor daquele título oscile ao longo do caminho. E perceba que eu disse o valor do título, não o valor do que você necessariamente vai receber no vencimento. São coisas diferentes. É exatamente por isso que, às vezes, você abre a corretora e vê aquele investimento variando de preço. Se você decidir vender antes do vencimento, essa variação realmente pode virar lucro ou prejuízo. Mas se a sua intenção sempre foi permanecer até a data combinada, essas oscilações normalmente fazem parte do caminho. É como comprar um apartamento pensando em morar nele durante 20 anos. Você não fica preocupado porque o preço dele caiu 3% esse mês, porque você não pretende vender agora. Como alguns investimentos de renda fixa, acontece exatamente a mesma lógica. A oscilação existe, mas ela só ganha importância quando você precisar sair antes da hora. E percebe como isso se conecta? A gente começou falando sobre liquidez, depois entendemos por que existe uma reserva de emergência, e agora fica muito mais fácil compreender por que ela é tão importante. Ela evita que você seja obrigado a vender um investimento no pior momento possível. Se você reparar, nesse vídeo, nós praticamente não decoramos nenhuma sigla, e isso foi de propósito, porque decorar nome não faz ninguém investir melhor, entender a lógica faz. Agora pense em como esse assunto parecia complicado antes de você dar play.
Era CDB, CDI, Selic, Tesouro Selic, LCI, LCA, FGC, liquidez, marcação mercado. Parecia que cada palavra era um assunto completamente diferente. Mas no fundo, tudo gira em torno da mesma ideia. Você empresta dinheiro, recebe juros por isso e depois escolhe a opção que faz mais sentido para o seu objetivo. Quando você entende essa lógica, fica muito mais difícil cair em promessas milagrosas ou escolher um investimento apenas porque alguém disse que ele rende mais. Porque agora você sabe fazer as perguntas certas. Quem está pegando meu dinheiro emprestado? Quanto esse investimento realmente rende? Existe imposto nesse investimento? Quando eu posso resgatar o dinheiro? Esse investimento faz sentido para mim? Percebe a diferença? Antes desse vídeo, talvez você estivesse procurando decorar respostas. Agora você sabe fazer perguntas. E quem sabe fazer as perguntas certas, normalmente, toma decisões muito melhores. Não existe investimento perfeito para todo mundo. Existe um investimento certo para cada situação. É exatamente por isso que duas pessoas podem tomar decisões completamente diferentes e ainda assim as duas estarem certas. Quem vai usar o dinheiro daqui a 2 meses, provavelmente, fará uma escolha diferente de quem está investindo para aposentadoria daqui a 30 anos. E isso não significa que uma delas investe melhor. Significa apenas que elas têm objetivos diferentes. É essa mudança de mentalidade que separa quem apenas aplica dinheiro de quem realmente aprende a investir. Se esse vídeo conseguiu transformar toda essa sopa de letrinhas em algo mais simples, então ele cumpriu seu papel. E agora eu quero saber de você. Qual foi o conceito que finalmente fez sentido para você hoje? Conta aqui nos comentários. Se esse conteúdo foi útil, deixa o like, tá bom? Além de ajudar o canal, isso mostra para o YouTube que vale a pena recomendar esse vídeo para outras pessoas que também querem aprender a investir. Muito obrigado por assistir e até a próxima.